No final do dia, já tínhamos 37 confirmações. Ocorreu-me que poderíamos enfrentar um tipo de problema diferente, de modo que telefonei para o gerente e perguntei a ele qual era a capacidade do restaurante. Ele respondeu que eram 65 lugares. As respostas continuaram a chegar na quinta, e quando atingimos o prazo final, estávamos com 55 pessoas confirmadas. Não produzi muito naquele dia no trabalho, porque estava agitado demais e concentrado em checar meu e-mail a cada poucos minutos. Fator de atração? Telefonei para o gerente e perguntei se o restaurante poderia preparar o jantar para todas essas pessoas, e ele respondeu: claro que sim. Tenho aula de cabala às quintas-feiras à noite, por isso só cheguei em casa depois das 9. Chequei a secretária e os e-mails e descobri que mais reservas tinham sido feitas. O número de pessoas subiu para 67. Comecei a pensar seriamente no que fazer com aquele excedente. Tive então a ideia brilhante de verificar se eu poderia conseguir que as últimas pessoas que responderam chegassem um pouco mais tarde ao local. Mas as respostas chegaram na sexta e no sábado. Atingimos um número incrível de 75 confirmações. O evento foi um absoluto sucesso. Nem todo mundo que fez a reserva compareceu, e algumas pessoas que não tinham feito a reserva apareceram na hora, típico. A energia do restaurante era incrível, e logo todos os lugares estavam ocupados. Esse fato causou ótima impressão em várias pessoas para quem o buffet tailandês tinha sido seu primeiro evento. Alguns dos membros mais antigos, que tinham sido sócios fundadores havia mais de 10 anos, disseram que essa tinha sido a maior taxa de comparecimento em um evento. O impressionante foi que a quantidade de lugares funcionou perfeitamente. Algumas pessoas que se dirigiram ao local para uma refeição normal tiveram que procurar outra coisa para fazer naquela noite de sábado. O tempo todo houve lugares disponíveis para aqueles que chegaram mais tarde. O pessoal do restaurante ficou compreensivelmente satisfeito porque nunca havia recebido um grupo tão grande. Milagres no aluguel de carros. Aluguei um carro para ir a Austin porque não queria desgastar o meu. Comparei os preços e calculei que daria no mesmo alugar o carro por uma semana inteira ou apenas de quarta a segunda. Obtive boa cotação online para alugar um carro médio, que achei que seria mais confortável do que um veículo pequeno e econômico. Quando cheguei à locadora, constatei que havia muitos poucos veículos no estacionamento. Percebi que haviam 2 Chevrolets HHR cor de laranja, que tem um visual legal de carro envenenado. Quando me dirigi ao balcão, fui informado de que não tinham nenhum carro médio para alugar. Perguntei se eu poderia alugar um HHR, e eles disseram que sim, mas por alguma razão esses carros eram classificados como grandes. Achei que seria legal alugar um carro cor de laranja envenenado para ir a Austin, já que laranja é uma das cores da Universidade do Texas, onde eu estudei. Entretanto, enquanto eu dirigi o carro até o meu escritório, percebi que, embora o veículo tivesse uma boa aparência externa, o espaço interno era apertado e a linha de visão tinha vários pontos cegos. Tive vontade de devolver o carro, mas eu precisava dele para ir ao escritório e fazer algumas coisas. Seria impossível devolvê-lo durante o dia. Entrei em contato com a locadora e mencionei que gostaria de trocar o carro por um sedã mais convencional, mas eles me disseram que ainda não tinham disponível o carro que eu queria e acrescentaram que eu certamente teria mais sorte na manhã seguinte. Arrumei a bagagem. De manhã, quando fui colocar a minha mala no HHR, descobri horrorizado que o carro tinha um amassado visível na porta do lado do carona. É claro que sempre recuso o seguro adicional, e eu não me lembrava de ter visto o amassado no dia anterior, de modo que achei que estava ferrada. Decidi que o melhor que eu tinha a fazer era ir em frente e ficar com o carro durante uma semana para ver se alguma ideia brilhante me ocorria. Saí bem mais tarde do que pretendia, por volta de 12:30 de uma quinta-feira, e cheguei a Austin por volta das 6:30 da tarde da sexta-feira. Vou dar agora um salto para 5 horas da tarde de sábado, 60 minutos antes da hora que eu desejava estar no evento de Joe e do Dr. Hugh Lam. Eu passara tempo demais me preocupando com o amassado e com o que eu ia fazer. Eu estava em um shopping na zona norte de Austin, tentando encontrar inutilmente uma câmera digital descartável. Estava ficando escuro e chovia sem parar quando me dirigi até o carro para voltar para o hotel. Em determinado momento, quando parei e me preparei para entrar em uma rua movimentada, ouvi de repente uma pancada. Alguém batera na traseira do carro. Pensei imediatamente: merda, primeiro o amassado na porta e agora isso? Tenho um jantar daqui 1 hora pelo qual já paguei e preciso de tempo para tomar banho e me trocar. Para completar, o trânsito era intenso nessa área, mesmo sendo sábado à noite. Peguei os papéis referentes à locação e saltei do HHR. Topei com um jovem negro na calçada. Tenho que comprar pneus novos para o carro. Não consegui parar. Não é uma boa coisa para se dizer a um advogado, pensei. Em voz alta eu disse:
Droga, o carro é alugado. Caminhamos até a traseira do HHR para avaliar o dano. Nós dois ficamos simplesmente aturdidos. Não há nenhuma marca, exclamou o homem. Não há nenhuma marca, Jesus seja louvado. Como sou judeu, achei a situação divertida, mas eu mesmo examinei o para-choque e não consegui acreditar. Por incrível que pareça, ele estava certo. Não havia nenhum dano. O carro aparentemente era feito de plástico articulado. Eu sabia que ia ficar insatisfeito, mas não quis continuar a conversa e criar um caso. Tudo que eu queria era voltar para o hotel. Demos um aperto de mãos e fomos embora, cada um para o seu lado. Cheguei na hora ao jantar e me sentei na mesa com Joe e Nerissa. Usei seriamente as técnicas de Ho'oponopono para decidir o que fazer sobre o amassado da porta. Adiei fazer qualquer outra coisa a respeito do assunto até umas 2 horas antes do momento em que eu teria que devolver o carro em perfeito estado. Procurei na lista telefônica e encontrei um lugar que consertava amassados sem usar tinta. O cara da loja me deu um orçamento de $95, mas ele precisava de algumas horas para fazer o trabalho. Isso me faria pagar uma multa por atraso, o que eu realmente não queria que acontecesse. Perguntei o que deveria fazer e a resposta chegou bem clara. Seja sincero, telefone para o escritório da locadora e explique a situação. Se eles quisessem me responsabilizar pelo amassado, pelo menos eu teria uma estimativa. Liguei então para o escritório e o cara no telefone me disse que não mandasse fazer o conserto e levasse o carro para a locadora para que eles pudessem examinar os danos do carro e avaliar o amassado. Eu disse, ok. Levei então o carro para a locadora e deixei-o estacionado na pista de devolução. A moça do setor de atendimento ao cliente começou a escanear o código de barras e fazer a leitura das informações sobre o carro. Eu contei a ela o que estava acontecendo e ela me enviou para o trailer onde ficava o escritório. Encontrei o cara com quem eu falara no telefone e ele digitou no computador o número de identificação do carro. Milagre 2. O amassado já constava na ficha do carro. Eu não era o responsável. Viva! Eu estava livre. Ofereceram a minha irmã o emprego dos seus sonhos. A minha irmã me telefonou uma semana depois do jantar com Joe e o Dr. Hughlem. Ela é vice-presidente de uma divisão de uma companhia muito grande e conhecida. Foi procurada por um recrutador de executivos que lhe perguntou se ela estaria interessada no que ela me descreveu como sendo o emprego dos seus sonhos. Ela não quis me dar os detalhes por telefone. Em vez disso, encaminhou-me por e-mail a descrição do cargo que recebera da agência de empregos. Fiquei aturdido. Digamos que a empresa é top de linha e tudo o que eu teria que fazer seria lhe fornecer uma única palavra, o nome da companhia, e isso contaria a história toda. Alguns meses depois, ela foi contratada. Eis outro relato. Quando participei de um seminário de 3 dias do Landmark Forum em outubro de 2006, o atalho de Joey para a cura literalmente interrompeu a choradeira que teve lugar durante o exercício chamado Estar com as Pessoas ou algo assim. A fim de estar com as pessoas, o líder do seminário dividiu 74 pessoas em 4 fileiras. E em seguida, nós nos alternamos uma fileira de cada vez, simplesmente estando com as pessoas, olhando nos olhos delas sem falar. Eu estava na 3ª fileira. O líder do seminário pediu à primeira fileira que subisse ao palco e ficasse de frente para nós, a audiência. As pessoas da primeira fileira ficaram então olhando para nós. Retribuímos o olhar. Foi solicitado a seguir que a 2ª fileira subisse ao palco, e as pessoas que faziam parte da 2ª fileira se colocaram a um passo de distância da primeira fileira, de frente para esta última. Elas ficaram olhando nos olhos umas das outras durante 3 minutos. Foi então solicitado às pessoas da 2ª fileira que deixassem o palco e voltassem aos seus lugares. Uma vez mais, a primeira fileira permaneceu no palco olhando para a audiência, e nós, nesta última, ficamos olhando para as pessoas no palco. Quanto mais se aproximava a hora de eu subir ao palco, mais eu percebia que estava ficando estressada, mas não tinha a menor ideia de por que isso estava acontecendo. As minhas mãos começaram a suar e também comecei a me mexer, irrequieta no assento. A tarefa que se aproximava parecia simples. Eu sempre fizera um excelente contato visual durante as minhas conversas com desconhecidos e amigos. Claro que tudo sairia bem. Lembrei então que no meu primeiro seminário, o líder do fórum contara a história da sua primeira experiência com esse mesmo exercício. Ele disse que quando participara do exercício, havia mais de 20 anos, os seus joelhos tinham tremido tanto que um assistente do seminário colocara a jaqueta dele entre os seus joelhos para eliminar o barulho. Ao relembrar o que ele dissera, tive vontade de simplesmente ir embora. Disse aos meus botões que eu não precisava continuar a fazer o exercício, já que eu era extremamente competente
somente no que dizia respeito ao contato visual. Entretanto, ao mesmo tempo eu sabia que sair do recinto não seria tolerado. Assim, permaneci no meu lugar, suando e me remexendo. A primeira vez que a minha fileira foi convidada a subir ao palco foi para se colocar a um passo de outra fileira e olhar nos olhos dessas pessoas. Uau, eu não precisava olhar para 50 pessoas, eu só tinha que olhar para uma, eu pensei. Assumimos a nossa posição e o líder do seminário começou a nos conduzir pelo processo de 3 minutos de autodescoberta.